ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer um discurso ainda nesta semana para explicar os motivos que o levaram a desistir da corrida para a reeleição à Casa Branca. Ontem, o democrata anunciou que não vai se candidatar depois das pressões sofridas pelo desempenho catastrófico no primeiro debate contra Donald Trump. Em mensagens nas redes sociais, Biden agradeceu o apoio dos eleitores, citou conquistas do governo dele ao longo dos últimos 3 anos e meio e afirmou que defendeu o nome da vice, Kamala Harris, como representante do Partido Democrata na disputa. O nome de Kamala ainda não foi confirmado oficialmente para assumir a candidatura democrata, mas diversos nomes do partido já manifestaram apoio a ela, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e a secretária de Estado no governo Barack Obama, Hillary Clinton. A vice-presidente dos Estados Unidos diz que está honrada com o apoio de Joe Biden para concorrer à presidência e que vai fazer de tudo para unir o Partido Democrata e o país para derrotar Donald Trump nas eleições em novembro. No comunicado, Kamala Harris disse que faltam 107 dias até o dia da votação. E até lá, o partido e ela vão lutar juntos. Para entender os desdobramentos dessa reviravolta histórica nas eleições americanas, a gente conversa agora ao vivo com o analista de política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, bom dia. Ei, Aline, bom dia. Cá estamos, segunda consecutiva com um caos da eleição americana. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, professor. Seja bem-vindo. Pois é, professor, pra gente começar, a Kamala Harris, né, é a favorita para assumir aí a disputa. Ela tem chance, professor? A maior chance dela de ser confirmada é por questão dos doadores. Todas as verbas arrecadadas para o Joe Biden se transferem para ela sem muita dificuldade na legislação e, portanto, é o que o partido deve aproveitar. Já que nos Estados Unidos a eleição não é nacionalizada, são eleições em 50 estados, subdividida em muitas campanhas publicitárias, isso vai ser essencial. Claro que o partido agora tem que encontrar uma forma de elevar a popularidade dela, já que a resistência a ela é equivalente à resistência ao Joe Biden, mas pelo menos ela já parte de uma popularidade mais de 12 pontos acima do que a do Biden. Pois é, o senhor falou que ela tem grandes totais chances de ser a indicada do Partido Democrata para a disputa, mas e as chances dela de vencer Donald Trump são maiores do que as de Joe Biden? Eu acho que a comparação do físico do Donald Trump para o Joe Biden garantia que o Biden perderia. Ele não estava conseguindo, ou segue sem conseguir terminar frases, se confundindo, cometendo muitas gafes e mesmo dentro daqueles que apoiam o Partido Democrata, mais de 70% imagina que ele não teria condição de governar num segundo mandato, quiçá agora já não deveria estar governando. E eu imagino que na oposição essa certeza é ainda maior. Portanto, ela sai nessa vantagem que pelo menos é um sopro novo do que o partido pode apresentar, a acompanhar de quem virá como vice com ela. Eu imagino que como ela ficou escondida e tem pouco tema associado a ela, o partido praticamente pode inventá-la como candidato do jeito que o eleitorado gostaria de ouvir. Se isso vai colar, aí só o tempo dirá. O professor Vladimir, a renúncia de Biden, né, abre um caminho aí para vários possíveis candidatos. Além da vice, Kamala Harris, né, que é a opção mais lógica, quais outros nomes o senhor avalia aí nessa disputa? Pelo histórico dos Estados Unidos, eles vão testando candidatos, tipicamente dentro das primárias. Mas como não houve primárias, a gente sabe quem queria ter concorrido. Governadores do estado da Califórnia, governadora do estado de Michigan e o governador da Pensilvânia são os nomes que mais aparecem como possíveis concorrentes a Kamala Harris ou até a compor a chapa, exceto o governador da Califórnia, já que a Harris também é da Califórnia, eles não colocariam 2 candidatos, né, o cabeça e vice do mesmo estado. Ô, professor Feijó, e o ex-presidente Barack Obama, por que ele não se coloca ou o partido não fala o nome dele, a gente não vê o nome de Barack Obama, que não foi um presidente ruim para os Estados Unidos, vamos dizer assim?
Essa é uma ótima pergunta, Eustáquio. É uma questão de legislação. Desde 1951, os Estados Unidos têm uma lei que diz que alguém não pode governar mais do que 10 anos. Isso significa, na prática, limitando a 2 mandatos presidenciais inteiros. Ou, uma última exceção, alguém que foi vice e por renúncia ou morte do presidente e assume os 2 anos finais do mandato, aí ele pode concorrer a um mandato inteiro e a uma reeleição. Como Barack Obama já governou por 8 anos, ele não pode apresentar o nome para candidatura agora, porque ele estaria se apresentando para 4 anos que ele não pode governar. Ô professor, antes da desistência de Joe Biden, Donald Trump já era favorito. Agora, com a Kamala Harris, ele continua favorito? Fica mais favorito, menos favorito? Eu imagino que ele segue favorito. Porém, o favoritismo absoluto dele muda agora, porque a gente tem que aguardar os próximos passos. Semana passada, eu comentava que ele ganhou muita visibilidade, ele ganhou notoriedade ainda maior e uma sensação positiva no lugar do que antes era misto, positivo e negativo. E o Partido Democrata, imagino eu, já estava planejando ocupar o tempo da televisão para reduzir a exposição do Donald Trump. Essa retirada do Joe Biden e deixando a gente nesse banho-maria aí, quando é que ele vai para a televisão? Deixando a gente em banho-maria, quando é que eles vão decidir o candidato, agora ou só na convenção? Tudo isso vai tomando tempo que o Donald Trump antes poderia estar praticamente sozinho, apresentando a sua plataforma e as suas críticas, portanto, reduzindo essa certeza de vitória. Mas por agora eu ainda acho que a probabilidade é esmagadora do Trump vencer. Ô professor, ontem, logo após o anúncio, a gente acompanhou aí pelas redes sociais, pelo Twitter, chegou até a se falar no nome de Michelle Obama, que ela poderia se juntar à Kamala. O senhor acredita que ela pode realmente entrar para a política mesmo? Eu acho que eles estão construindo um cenário para ela entrar eventualmente daqui a 2 eleições. Não sei se de cara como presidente da República, mas dentre os nomes, de fato, ela tem uma popularidade elevada, um histórico que ela carregou à época do governo do presidente Barack Obama. Ela, como primeira-dama, assumiu uma série de compromissos sociais que construíram uma boa imagem para ela, especificamente associado ao ensino e à alimentação nas escolas, algo que hoje os Estados Unidos vivem uma crise grande e poderia dar um spin, uma propaganda muito grande, porque eles chamam lá de soccer moms, ou as mulheres que moram no interior ou nos subúrbios das cidades, que é um eleitorado que o Partido Democrata tem certeza que precisa vencer, ou precisa dele para vencer. Ô professor, o ex-presidente Donald Trump, ele é muito radical em alguns momentos nas suas falas, falas muito duras. Ele disse, depois da desistência de Joe Biden, que Biden foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. O senhor concorda com isso? E se concorda, os Estados Unidos vivem um momento delicado, um momento de recuperação no próximo governo? O Donald Trump usa sempre o superlativismo. Eu, no particular, uso bastante também. Eu não tenho dúvida que os números mostram que o Joe Biden é um dos presidentes com pior popularidade. Ele governou o país, tendo conduzido, inclusive, a piora da situação do país por opção de política externa. O engajamento intencional dele da expansão da OTAN só agrega essa impressão do povo americano de que ele está priorizando o interesse de outros povos, de outras situações, em detrimento, deixando em segundo lugar o interesse do eleitorado americano. Os Estados Unidos está num declínio porque ele dependia de um modelo econômico da livre comercialização, dependia de organizações internacionais, mas tem dado um tiro no próprio pé, se comprometendo a guerras que nunca terminam, ou seja, gastando muito com isso, com déficit orçamentário imenso, e por ter criado animosidade com uma série de países e optado por sanções econômicas nos últimos 10 anos, os países têm se afastado porque duvidam da credibilidade dos Estados Unidos e da sustentabilidade do dólar. Então eu não sei se Donald Trump ou Joe Biden conseguiriam reverter essa visão de declínio, no mínimo, comparativo com outros países.